Com vergonha na cara, falando a verdade, doa a quem doer. Homem é executado com tiro na cabeça. Desconhecido é encontrado morto em chácara na cidade de Colombo. Acidente envolvendo 2 carros e um caminhão deixa saldo negativo de 1 morto e 3 feridos na cidade de Almirante Tamandaré, aonde um dos seguranças do prefeito de Almirante mandou bater na equipe de jornalismo da Rede Record de Televisão do Paraná. Jovem que matou e ocultou o corpo da própria mãe em 2005 foi preso ontem por guardas municipais de Araucária. Homem que matou a esposa a tiros em janeiro último é preso por policiais da Delegacia de Homicídios. E atenção, Polícia Federal prende no Paraná um dos integrantes do Conselho Nacional de Assistência Social. Isto aqui é uma putaria. Isto aqui é uma pouca vergonha. Conselho Nacional de Assistência Social. 5 foram presos em Brasília. 5 foram presos em Brasília. 1 no Paraná. 1 no Rio Grande do Sul. São acusados. Isso aí é ser canalha, é ser vagabundo, seu Luiz Inácio. Quer dizer, a sua quadrilha, aliás, com respeito, o senhor não sabe de nada, não viu nada, com respeito, Luiz Inácio, mas são homens do seu governo. O Conselho Nacional de Assistência Social é do governo federal. E eles estavam fraudando a concessão de títulos de filantropia para desviar verbas federais. Isso é ser vagabundo, é ser canalha, é ser ladrão corrupto. Não adianta só meter o cantor Belo na cadeia, não, porque estava ligado ao narcotráfico. Tem que meter esta quadrilha que está assaltando a República Federativa do Brasil. Se gostou, gostou. Se não gostou, dane-se, oda-se. A nossa Receita Federal apreendeu hoje drogas que seriam vendidas pelos Correios dentro de canetas, dentro de filtro de água. É barbaridade, grande trabalho da nossa Receita Federal. Meus parabéns à gloriosa e espartana Receita Federal que está combatendo o contrabando, os sonegadores, os bandidos que roubam a nação brasileira. Uma jovem que apanhou demais do pai. Bater, veja bem, a criança tem um gravador na cabeça. O dia que você casar, seu Jair, guarde bem isso aí. Toda criança tem um gravador na cabeça. Tudo que você fizer para uma criança, no futuro, ela jamais vai se esquecer. Principalmente, senhores pais, senhoras mães, de Curitiba, de Londrina, de Maringá, do Paraná, do Brasil, ouvintes, internautas e vocês que estão na AM 120, 1120, a maior rádio AM da história do Brasil, inaugurada a semana passada, aqui na divisa entre São José dos Pinhais e a capital, que é Curitiba. Uma jovem de 35 anos, que sofreu violência da família
ficou 2 anos morando dentro de um banheiro, sentada na patente de uma privada. Na patente de uma privada. 2 anos. E o marido tratando dela. E ela não queria sair de dentro com medo. Porque o gravador, quando criança, gravou toda a violência que foi praticado contra esta jovem. E o namorado, e ao mesmo tempo marido, não aguentou. Daqui a pouco eu vou contar esta tragédia. Daqui a pouco nós queremos falar também que a nossa Polícia Rodoviária Federal, que ganha um salário de privada, apreende cocaína em embalagens de café. Eu falei de caneta, agora é café. Familiares de São José dos Pinhais, revoltados com a morte de um menino de 5 anos em obra da Sanepar. Adolescente confessa ter atirado contra a nossa cientista. A pró-reitora da Universidade Federal do Paraná. Daqui a pouco, todos os detalhes do assassinato bárbaro, cretino, imbecil, cafajeste, bandido da professora Maria Benigna, cientista, amada pela Universidade Federal do Paraná. Um adolescente confessa ter matado a reitora. Mas eu quero analisar. Como é que ele sabia que ela ia sacar R$4.000, seu Ricardo Alexandre? Eu quero saber como é que esse adolescente, se eles estavam de campana dentro do Banco Itaú. Cadê a segurança dos estabelecimentos bancários? Eu sei que o banco não tem culpa, mas não adianta ter segurança dentro de um banco se o segurança não estiver preparado para olhar quem é que está coçando o saco nos caixas eletrônicos, nos caixas onde se saca o dinheiro. Quer dizer, alguém falou, esse adolescente tem que derrubar a casa. Esse adolescente tem a obrigação de derrubar a casa. Vou repetir, derrubar o barraco. Tem mais gente por trás desse bárbaro assassinato. O ministro Gilmar Mendes é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Polícia Federal apreende dinheiro na casa do dono da Eucatur em Cascavel. Ele teria dado um golpe de 19 milhões no Banco da Amazônia. Agentes da espartana Polícia Federal ontem foram na residência, na mansão do empresário Assis Gurgas, em Cascavel, oeste do Paraná. Ele é o homem forte, proprietário, presidente da empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Limitada Eucatur. Esta empresa opera em 23 estados brasileiros. A espartana Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, recolheu cópias de documentos, pegou dentro da mansão do empresário Assis Gurgas 13
US$ 11.400 em dinheiro. A ação foi batizada como Operação Articulado. O empresário Assis Gurgas é suspeito de uma grande fraude numa série de financiamentos públicos que ele pegou do Banco Amazônia Ubasa. 19 milhões. Ficar rico desse jeito até eu, Jacaré. Até eu, Jacaré. Até eu, Jacaré. Roubando, assaltando, pegando empréstimos frios. Isto é assalto à mão armada. Isto é a maior putaria que eu vi na história desse país. Tenho mais respeito a uma prostituta que abre as pernas nos motéis da vida do que corruptos ladrões que assaltam, roubam o dinheiro público. Veja bem, o empresário, o milionário empresário Assis Gurgas, que tem ônibus em 23 estados brasileiros, pegou 19 milhões, sendo que a Polícia Federal já confirmou irregularidades no repasse de pelo menos 3 milhões. A operação da Polícia Federal aconteceu simultaneamente em outros 2 estados, Amazonas e Rondônia, em Manaus e nas cidades de Porto Velho e Ji-Paraná. Os agentes da espartana Polícia Federal apreenderam documentos, dinheiro, 7 ônibus articulados utilizados no transporte coletivo na cidade de Manaus, a capital do Amazonas. Daí o nome da operação. A investigação, que acontece há 6 meses, foi conduzida pela Justiça Federal do Amazonas e pela espartana Polícia Federal de Manaus. Em nota, hoje, a espartana Polícia Federal Brasileira informou que será necessária uma reavaliação completa dos financiamentos para descobrir mais fraudes, assim como o valor total do prejuízo que o empresário Assis Gurgas causou aos cofres públicos. As verbas utilizadas para a concessão dos financiamentos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, ou seja, recursos do povo brasileiro, administrados pelo Banco da Amazônia. É assaltar a merenda escolar de milhares de crianças brasileiras que andam por esse asfalto negro de violência e são enganadas sempre na véspera de uma eleição. Cuidado com aquele que passa a mão na tua cabeça, porque este é o político perigoso. Em Cascavel, no oeste do Paraná, o delegado-chefe da espartana Polícia Federal, José Alberto Iegas, que comandou o cumprimento do mandado de busca e apreensão, explicou que a irregularidade que mais chamou a atenção nas investigações foi a compra de 7 ônibus articulados para a frota da empresa que faz o transporte coletivo urbano em Manaus. Os ônibus fabricados em 1993 teriam sido apresentados com documentos falsificados. O grupo do empresário Assis Gurgas falsificou os documentos, como se o ano de fabricação fosse 2004, para atender a um dos critérios para o financiamento. E o Banco da Amazonas liberou 19 milhões. A Polícia Federal, num grande trabalho
e a nossa Justiça Federal disse ainda que, em razão dos indícios, também estão sendo investigados alguns funcionários do banco, suspeitos de participar no rachide, nos 20% do processo fraudulento. O empresário Assis Gurgas falou rapidamente com a imprensa ontem, em frente à sua mansão, quando policiais concluíam o mandado. Ele disse que os documentos originais da compra dos 7 ônibus estavam na filial da Eucatur em Ji-Paraná, Rondônia, e que seriam encaminhados o mais rapidamente possível para a Polícia Federal. Já está tudo esclarecido. Assis é pai de Assis Gurgas, ex-prefeito de Ji-Paraná, que ficou em segundo lugar nas eleições para o Senado em 2006. Assis, que chegou a ser diplomado no ano passado, é sócio na Eucatur e está na expectativa de assumir uma vaga no Senado da República por conta de uma eventual cassação do senador Expedito Júnior, denunciado por crime eleitoral. Assis Gurgas é o suplente do filho. À tarde, a Eucatur, para maneirar, já que a casa caiu, o barraco peidou pra Muzenga, emitiu uma nota reiterando a disposição de contribuir com as investigações da nossa soberana Justiça Federal, com a nossa espartana Polícia Federal. Mas agora não adianta. Agora a casa caiu. A casa foi, o barraco caiu. Então não adianta, meu camarada. Não adianta, meu camarada. 19 milhões. E o escândalo do Banco do Estado do Paraná? Quem é que foi pra cadeia? Ninguém. 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 Ei, que é isso aí? Hoje o homem chega aí louco da cabeça e quer meter a mão na cara da gente. Abaixa essa música. Agora, é brincadeira, né, ô Jair? Brincadeira. Ó, o negócio é... Pode uma coisa dessa, não, Borghetti? Ontem nós falamos sobre o problema que o índice de criminalidade... Daqui a pouco eu vou falar o caso da mulher, da privada. Agora me responde uma coisa, será que esse rapaz, ele fugiu da colônia agrícola? Não, esse que matou Não, o empresário aqui. O empresário lá de Cascavel? É. Não, nem sabe o que é isso. Ele é arquibilionário, cara. É a culpa de quem É tá falando? arquibilionário. A fraude chega a 19 milhões de reais. Quer dizer, alguém dentro do Banco do Amazonas levou 20%, meu camarada. E o homem ainda espera assumir uma vaga no Senado da República. Esse é o país do Luiz Inácio. Este é o país em que eu vivo. Em que o trabalhador trabalha hoje para pagar o que comeu ontem. E a maioria em Brasília tem cartão corporativo. Gasta o que quer, come nos melhores restaurantes, vão em shoppings, gastam milhões. Agora eu quero saber se esta CPI vai meter alguém aonde? Na cadeia! Se me permite, ontem nós falamos sobre o assassinato da reitora e o governador do PMDB do Paraná diz que a violência em Curitiba é provocada pela ajuda do nosso Poder Judiciário. Não concordo. Como não concordo com a agressão sofrida
por amigos, jornalistas, repórteres, seja de qualquer televisão. Se agrediram repórteres da Record, pode agredir repórteres da CNT, pode agredir repórteres da Rede Globo, da RPC, pode agredir da TV Educativa, pode agredir do SBT, do Grupo Massa de Comunicação, da Bandeirantes, pode agredir da Band, pode agredir aqui da nossa Rádio Mais, da CBN, pode agredir o Ville, pode agredir a Band News, que tem uma menina que dá um show de manhã, pode agredir toda a imprensa brasileira. Eu não posso admitir esta putaria, esta sacanagem, esta violência contra a imprensa. Ninguém pode calar a boca da imprensa. Agora, não adianta você criticar. Mas o secretário Luiz Fernando de Lázari emitiu uma nota hoje e prova que 254 presos fugiram da colônia penal agrícola só nos 2 primeiros meses de 2008. Quero ouvir da sua boca a informação que me chega agora aqui no nosso departamento de jornalismo, seu Jairo Nascimento. Boa tarde, ô Borghetti. A informação do nosso secretário de Segurança Pública do estado do meu Paraná. Não pisa no meu tênis, pelo amor de Deus, que eu te meto a mão na tua cara. Tô te avisando. Custou barato, mas é meu. Custou 60 bagarotes lá no Estação. Mas é meu. Se você pisar de novo, sujar meu tênis, te meto a mão na tua cara. Nós vamos pro pau aqui. Eu quebro essa rádio, vou pro pau. Não pisa no meu tênis. O negócio vai ficar louco, hein? Olha... Vamos à nota de esclarecimento, direto do Departamento de Jornalismo, Jairo Nascimento. Na base da violência, de acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, 254 presos fugiram ou se evadiram da colônia penal agrícola apenas nos 2 primeiros meses de 2008. A divulgação de dados foi motivada depois que o governador do estado, na terça-feira, disse que a maioria dos crimes em Curitiba e região metropolitana foram cometidos por presos do regime semiaberto, que fica em Piraquara, na colônia penal agrícola. A constatação de Requião foi baseada num levantamento preliminar da Secretaria de Segurança Pública do Estado e declarada durante a reunião da Escola de Governo. A CESP informou que em janeiro e em fevereiro deste ano, 440 presos... A CESP o Dr. Luiz Fernando de Lázari. Justamente. Que a gente tem, quando tiver críticas. Agora, nós temos o direito de ler a nota que nos foi enviada pela Secretaria de Segurança Pública. Justamente. Nós temos aqui a nota. Então é o seguinte, fazendo uma comparação, é como se mais da metade dos presos na colônia agrícola penal estivessem novamente nas ruas. 57% desse total. Segundo a Secretaria, nos 2 primeiros meses de 2008, 41 foragidos foram presos em Curitiba e já retornaram para o regime semiaberto como reincidentes. Outros 27 fugiram, mas foram mortos. Em 2007, segundo a Secretaria, 1.090 detentos fugiram ou saíram com permissão da Justiça e não voltaram para a colônia agrícola, que abriga atualmente cerca de 1.340 pessoas. Um balanço feito pela Divisão Policial do Interior mostra que no ano passado, 282 foragidos da colônia penal foram detidos por cometerem homicídios, latrocínios, tortura ou tráfico de drogas. Em outra comparação realizada pela Secretaria, é como se mais de 1/4 dos fugitivos de 2007 tivessem saído do regime semiaberto e continuassem cometendo crimes em cidades do interior do estado. É um fato que se levanta uma preocupação extrema, porque a maioria dos crimes cometidos pelos reincidentes é de natureza grave. É preciso ter critérios mais rígidos para a progressão da pena para crimes hediondos, afirma o delegado-chefe da Divisão do Interior, Luiz Alberto Cartacho. O doutor Cartacho, eu tenho o maior respeito por esse delegado, porque é uma reserva moral, da Polícia Civil do Paraná. É uma reserva moral da Polícia Civil do Paraná. Agora, ontem nós comentávamos aqui, o Jairo, toda a nossa equipe, sobre
sobre a prisão, né, Jair? Nós demos em primeira mão sobre a prisão do jovem lá do Jardim Veisópolis. Atenção, anote o telefone do plantão da Mais, aqui do Alborguete, do Ricardo Alexandre, do Jairo Nascimento e de toda a nossa equipe de jornalismo. 3282-1110, viu, Fátima? 3282-1110. 3282-1110. Quem quiser participar, trazer alguma denúncia. Agora, ontem nós demos em primeira mão, veja bem, nós demos em primeira mão que um jovem foi preso num grande trabalho de investigação da nossa espartana Polícia Civil do Paraná, da nossa espartana Polícia Militar AP2, comandada pelo meu querido, honesto, decente, caráter, Coronel Nemésio Xavier, que está sendo injustiçado, porque é um grande homem da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná. Então fizeram um trabalho a pedido do governo do Paraná, a pedido do secretário de Segurança, e conseguiram meter na cadeia um jovem. Os demais desapareceram. E ele prestou depoimento. E agora, na boca do crime, Ricardo Alexandre. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Boa tarde a você, Alborguete. Boa tarde também aos nossos ouvintes aqui do Plantão da Mais, na sua Rádio Mais. Olha, um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido pela polícia no início da tarde desta quarta-feira, na casa onde morava com a mãe, localizada no Jardim Veisópolis, no município de Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O jovem teria confessado à polícia que atirou e matou a pró-reitora da Universidade Federal do Estado do Paraná, Maria Benigna Martinelli de Oliveira, crime que aconteceu na última sexta-feira no bairro do Jardim Social, aqui mesmo em Curitiba, capital do estado do Paraná. De acordo com o delegado Hamilton Cordeiro da Paz, da delegacia do município de Colombo, o adolescente tentou fugir em direção a um matagal ao ser abordado pelos policiais, mas rapidamente foi pego e confessou a autoria dos disparos. Outros 2 envolvidos no assassinato ainda estão foragidos. Segundo a polícia, estão sendo procurados Ayrton dos Santos, de 39 anos, e Sérgio Ferreira, que tem 26 anos de idade. Foram apreendidos os capacetes e a moto utilizada no crime. A arma que estava com o adolescente, um revólver de calibre 38, ainda não foi localizado. O delegado contou que, após ser apreendido, o jovem relatou o nome dos outros participantes da tentativa de assalto e indicou onde estariam os comparsas. Cordeiro da Paz afirmou que policiais foram até a casa de Santos e Ferreira, mas ambos não foram localizados. Ali eles ainda estão, eles também são do município de Pinhais. E a polícia recebeu informações sem a confirmação de que eles estariam já no estado de São Paulo. Uma força policial conjunta entre o COP, Centro de Operações Policiais Especiais, Delegacia de Furtos e Roubos, Delegacia de Homicídios e Serviço Reservado da Polícia Militar está investigando o crime da pró-reitora Alborguete. Muito bem. Agora, não são fugitivos da colônia penal agrícola. Agora, não posso, como diz aqui o Jairo Nascimento, o repórter Jairo Nascimento, trouxe aqui a informação da Secretaria de Estado de Segurança Pública que 254 presos surgiram da colônia agrícola. Agora, isso não é problema. Se eles surgiram, não é problema do Poder Judiciário. Cabe ao governo do PMDB do Paraná colocar uma estrutura para que esses canalhas não fujam da colônia penal agrícola do estado do Paraná. A tutela é do governo, do PMDB,
do Estado do Paraná. A tutela não é do Poder Judiciário. Não é. Não é do Poder Judiciário. A tutela, a responsabilidade dos presídios, a responsabilidade da colônia de férias agrícola do Paraná é responsabilidade do governo do PMDB do Estado do Paraná. Bom, eu quero, atenção São Paulo, vamos à hora certa, atenção, são 5 horas, Rádio Mais, AM 1120, 5 horas, 34 minutos, na capital do Paraná, Curitiba. Confira a hora, trabalhador. Se baterem na sua porta agora e perguntarem qual é a rádio que você está ouvindo, diga Rádio Mais 1120, a nova rádio que nasceu no Brasil, a nova rádio do Paraná. Vamos a São Paulo, atenção, chuva deixa São Paulo com 12 pontos de alagamento, mais de 158 quilômetros de congestionamento. São Paulo está parada, chove, chove. Na boca da notícia, o repórter José Luiz Cílio, direto de São Paulo para o plantão da Mais. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde, Luiz Carlos Alborguete. 17 horas 35 minutos, 21 graus a temperatura por aqui. Christian, da dupla Triste Ralph, fez acordo no Fórum de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, sobre pensão alimentícia atrasada a seus 4 filhos no primeiro casamento no valor de R$150 mil. O acordo feito não foi divulgado. Se não fosse fechado o acordo, o cantor seria preso. Vem cá, Zé Luiz, qual cantor? Christian, da dupla Christian e Ralph. Quer dizer que ele faz filho e não gosta de pagar pensão alimentícia? Pois é, 4 filhos do primeiro casamento, não é? Há 2 anos não recebiam a pensão alimentícia, hoje no valor da dívida R$150 mil. Agora, Zé Luiz, essa semana, mais de 200 homens, em comemoração ao Dia da Mulher, foram pra cadeia porque não pagavam pensão alimentícia. Agora, porque o homem é cantor, famoso, se apresenta na Globo, nas outras emissoras de televisão, quer dizer, esse não vai pra cadeia, né, Zé Luiz? Ele estava respondendo esse processo em liberdade, já que em 2006, que começou o pagamento a ficar atrasado, a primeira mulher foi para a justiça, não é? E ele estava respondendo até aqui esse processo em liberdade, e se não tivesse fechado esse acordo, aí realmente ele estaria preso agora. Ele teve realmente um tratamento meio privilegiado em relação às pessoas mais humildes, né, Alborguete? É lógico, o pobrezinho que não paga a pensão tem que trabalhar hoje, não tem nem papel higiênico para limpar a bunda em casa, não tem banheiro para fazer cocô dentro de casa, tem que fazer no meio do mato por falta, porque há uma corrupção generalizada nesse país. Quer dizer, o cara não tem banheiro dentro de casa, é obrigado a fazer cocô no fundo do quintal. É brincadeira, o pobre vai pra cadeia. Pobre não ganha demanda e rico não vai pra cadeia, José Luiz. O Estado de São Paulo, na última semana, não é, fez uma mega operação e botou na cadeia 876 pais de família que estavam em débito com pensões alimentícias. Agora quero ver se tem algum rico que não paga a pensão alimentícia e vai pra cadeia, José Luiz. Pois é, e o Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, que fez um acordo com a Justiça para não ser processado e condenado no mensalão, dedo duro, prestar 750 horas de serviços gratuitos à comunidade em 3 anos, já começou mal, já que ele iria começar esse trabalho numa subprefeitura paulistana. Ele quer ministrar aulas de culinária e o subprefeito do local quer que ele atue como recepcionista, e recepcionista ele não quer, ele quer ministrar aulas. Ele quer dar aula o quê? Para fazer bolinho? Fora da subprefeitura sem, por enquanto, prestar nenhum trabalho. O Silvinho da caminhonete, ele quer dar aula para fazer arroz, feijão, o zoiudo, carne picadinho de urubu, ele quer trabalhar nessa base. Exatamente, orientando as pessoas nesse sentido culinário. E o subprefeito quer que ele atue recepcionando as pessoas na subprefeitura. Mas não vai acontecer nada não, viu, Zé Luiz? Eles vão chegar num acordo, né? Vai terminar tudo em pizza. Olha só, Alborguete, um fato lamentável numa escola de Jandira, cidade próxima a São Paulo, onde uma adolescente de 14 anos com a tia de 24
agrediram a golpes de tesoura no tórax uma colega da adolescente de 15 anos, que levou 19 pontos, está internada ainda num hospital da Grande São Paulo. Briga de adolescentes. É o segundo caso, né? Já que ontem eu noticiei o caso de uma adolescente de 16 que botou fogo numa colega de 14, depois das aulas da escola. Agora essa aqui, de 14, com a ajuda da tia, deu golpes de tesouras no tórax da coleguinha de 15 anos, aí que levou 19 pontos na realidade. E como é que tá São Paulo, hein? Trânsito complicado, do jeito que você retratou, bastantes pontos de alagamento, chovendo, e em outras partes do estado também. Realmente é aquela quinta-feira brava. E quando não chove, cada dia que passa também o trânsito batendo novos recordes, porque mais de 6 milhões de veículos circulando na grande metrópole. E medidas vão ter que ser adotadas ao longo do tempo para coibir isso, aumentando o rigor do rodízio de veículos ou até cobrando pedágio nas marginais. Mas esse ano, por ser eleitoral, dificilmente essas medidas sairão do papel, não é? É lógico. Agora, para fechar, 2 torcedores do Palmeiras ontem, após o jogo contra a Ponte Preta, que o Verdão venceu 2-1, acabaram esfaqueados por um segurança do clube. Um levou uma facada no braço e na mão, o outro na perna, e foi operado nesta tarde. Aí começou uma briga grande entre a torcida uniformizada, Mancha Verde, com os seguranças do Palmeiras. Mais apanharam os seguranças do que bateram, já que eram em menor quantidade perante aos torcedores. E a torcida Mancha Verde já afirmou, ou a direção do Verdão toma providências com esses profissionais, ou será feita operação pelas próprias mãos. Eles vão realmente tomar medidas pelas próprias mãos, Alborguete. Ok, Zé Luiz, são seguranças do próprio Palmeiras. Exatamente, que trabalham no estádio em dias de jogos, né? E aí alguns torcedores da Mancha Verde acabaram, acho que insultando esses profissionais. A gente não tem ainda até agora informações, um esclarecimento real deste episódio. E acabaram... Mas os seguranças ficaram... torcedores esfaqueados por um profissional da segurança. Aí os outros vieram para cima, os seguranças também foram pro pau, só que mais apanharam do que bateram. Agora quer dizer que quer providências do time, senão eles vão fazer vingança com a própria mão. Muito bem, quer dizer que os seguranças ficaram mais quebrados do que arroz de terceira. Ah, com certeza. Lá os torcedores arrancaram grades que divide o estádio, a parte do estacionamento, foram para cima com essas grades dos seguranças, eles gritavam que iam morrer, Foi feia a coisa por volta de 1h da manhã, depois do jogo do Palmeiras com a Ponte Preta. Não tem porquê essa tragédia, o Palmeiras ganhou, mesmo que perdesse, não é, Borghetti? A pessoa quando vai pro estádio, precisa ir, torcer, gritar, vaiar, mas precisa ter um pouco de civismo, não é verdade? Não cometer esses atos de vândalos que acontecem em muitas partes desse país, pô. Ok, José Luiz, muito obrigado. Um obrigado. abraço pra você e toca o barco aí, vamos lá. José Luiz de São Paulo ao vivo para o Plantão da Mais, que segue na grande audiência do Rádio 37 com Luiz Carlos Alborguete. Confira a hora, trabalhador brasileiro, 5h35, 42 minutos. Hora de Brasília. E atenção, já está na boca da linha o repórter das notícias da Boca do Crime, Anderson Aires e Jairo Nascimento. Vamos ao intervalo comercial. Atenção, rede da Rádio Mais. Atenção, Rede Mais. Intervalo. Voltamos com a história da jovem que ficou 2 anos colada numa patente dentro de uma privada. Roda! Rádio Mais, aqui é bom demais. Vem aí a festa da cidade de São José dos Pinhais, de 14 a 16 de março, com muitas atrações. Terceira Dimensão, Reitim, Balanço do Tchê, Enzo e Rodrigo, Irerê e Osvaldo Montenegro. Eu amava como um sonhador. Festa da cidade, de 14 a 16 de março, no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga. Ingresso beneficente a R$ 5,00. Realização, Prefeitura de São José dos Pinhais. Cidade inteligente. Nota de repúdio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná.
O Sindijor repudia com veemência a atitude criminosa do policial militar cedido à Prefeitura de Almirante Tamandaré, que na tarde da última segunda-feira constrangeu e ameaçou com uma arma uma equipe da RIC TV que realizava seu trabalho no local. Autorizada a gravar uma passagem no prédio da Prefeitura, a equipe da repórter Simone Munhoz, que fazia uma matéria sobre falta de vagas em creches, foi surpreendida ao término do trabalho com a agressiva abordagem de um segurança, que mais tarde se saberia que era um soldado da Polícia Militar de nome Ademir de Souza. Ele dizia que a jornalista estava falando mal da Prefeitura e que não poderia sair dali com o material gravado, que insistia em ver. Descontrolado, o policial ameaçou pegar a câmera e apagar as imagens, e seguiu Simone e o repórter cinematográfico Marcelo Dorsi até o carro, tentando impedi-los de sair de onde estavam. Foi quando sacou uma arma e apontou-a para a cabeça do motorista Darcy Kuhn, fazendo ameaças. O clima tenso só terminou com a chegada de policiais militares, que levaram o policial e a equipe ao 17º Batalhão, onde após uma longa permanência não foi feito termo circunstanciado, ficando apenas a promessa do comando da Polícia Militar de que seria instaurado um processo administrativo sobre a conduta do policial. O pedido de desculpas apresentado posteriormente por 2 secretários municipais para a equipe não é o suficiente para apagar esta bárbara agressão à imprensa. O Sindijor vai denunciar o caso à FENAGE, ao Congresso Nacional e às entidades que lutam pelos direitos humanos e da comunicação. Um policial despreparado para agir com o público não pode andar armado pelas ruas. O Sindijor vai solicitar ainda providências da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Agressões a jornalistas por policiais têm sido frequentes, como no episódio dos colegas Cauê Miranda e Valquira Aureliano em outubro de 2006, problemas com a PM, de Simone Giacometti em fevereiro de 2007, problemas com a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, além do caso de Nádia Furlan, que agredida enquanto realizava seu trabalho na Prefeitura de Matinhos, não contou com a ação de um guarda municipal que assistia a tudo impassível. Mas esta agressão aos jornalistas e à imprensa não pode ficar impune. Rádio Mais, AM 1120. Jornalismo com credibilidade. A iluminação das ruas, praças e outros locais públicos da sua cidade é de propriedade do município, que é o responsável pela manutenção dos materiais. Por isso, se a lâmpada da rua não acende ou algum equipamento de iluminação pública apresenta defeito, solicite reparos à prefeitura da sua cidade. Veja mais informações no site www.copel.com. Copel, cada vez melhor. Governo do Paraná. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, plantão da Mais, com os Carlos Alborguete. 5 horas e 47 minutos do plantão da Mais. Você falou, mas não saiu. Que horas são? Saiu. 5 horas e 47 minutos. Que horas são? 5 horas e 47 minutos. Que horas são, Jairo Nascimento? 5 horas e 47 minutos. Muito bem, você está na Rádio Mais, a nova rádio AM do Brasil. Criada em São José dos Pinhais de Curitiba. AM 1120. Organização Ricardo Chabe. Um abraço para o Chabe, pelas verdades do programa da manhã, ao campeão de audiência das manhãs no Paraná, no Brasil. E estamos aqui liderando a audiência em todo o Paraná, em toda Curitiba e em todo o Brasil e na internet mundial. E atenção, o maior traficante de drogas, um dos maiores bandidos que eu já tive a oportunidade de anunciar, um dos maiores canalhas que devia estar morto, enterrado em pé num cemitério, porque é bandido. Bandido bom é bandido morto. Quem defende é pior do que bandido. Qual é o maior bandido
que a nossa espartana Polícia Federal prendeu no Brasil. Abadia, o maior narcotraficante, não queria ser extraditado, mas o nosso Supremo Tribunal Federal autorizou hoje, agora, e o Brasil tem 60 dias para mandar o maior traficante da Colômbia para os Estados Unidos. Lá ele vai peidar pra muzenga. Lá ele vai ter que fazer um alborguetinho, porque senão é hospital, cadeia ou cemitério. Daqui a pouco. Muito obrigado. Muito obrigado pelos aplausos, prefiro em dinheiro, tá? Tem que pagar o condomínio. Daqui a pouco, São Paulo, 84,1% dos alunos do estado de São Paulo estão saindo da escola sem saber matemática. O ex-juiz Rocha Matos, ladrão, que vendia sentenças, caiu, peidou pra muzenga. Perdeu, agora não, perdeu a sua profissão de juiz e vai para onde? Para uma penitenciária no interior de São Paulo. Lá é que o bicho pega. Lá poderá virar mamãe. Vixe! Lá poderá virar mamãe com aqueles biscroque pendurado na cabeça. Esse tá morto e bem morto. Um tal de Fast Food é condenado por broca em sanduíche. Que diabo que é isso? Fast Food. É food? Food. Fast Food? Que diabo que é isso, fast food? Fast food é aquelas lanchonetes que servem comida rápida, né? Que coisa, hein? Sanduíche, hambúrguer. Que coisa, hein, meu? O fast food aqui, o fast food foi condenado por vender sanduba com broca, com parafuso. Solta um sanduíche com parafuso, tá? Solta um sanduíche com chave de fenda. Tinha até sanduíche com cadeado. Eita, programinha danado, só. Fast food é condenado por broca em sanduíche. Garoto magnético trava PCs. O que é? O que é PCs? Computador. Computador? Ah, bicho, computador é computador. Agora, PCs, agora... É a abreviatura. Eu conheço o primeiro comando... Primeiro comando só, né? De escola nos Estados Unidos. Rio de Janeiro! Foi preso. Não, essa é pra mim ficar pelado agora. É pra mim ficar pelado agora. Agora eu quero ficar pelado. Eu tô louco da cabeça. O dono de um restaurante no Rio de Janeiro, aí não é restaurante, bonzinho, foi preso porque ele fez um gato para roubar a energia da companhia elétrica. Brincadeira. Vixe! É brincadeira, cara. Não tem conserto, não. Não tem conserto. Quer dizer, e ele ainda deu uma entrevista. Ah, eles fazem isso lá em Brasília, por que eu não vou fazer aqui? Né? Com o cartão do Corporô. Né? Muito bem. Diagnóstico errado teria matado um bebê. Moda está incentivando os homens a ser anoréxicos. Que diabo que é isso, anoréxico? Anoréxico é aquele cara. É uísque? Não é. Que diabo que é isso? Anoréxico é aquele cara que come e depois vomita, né? Vomita? Como Isso. as manequins? Justamente. Entendeu? Deu um brilho, hein? Faz a unha. Né? Não, o senhor também faz as unhas. O senhor faz as unhas, isso chama-se higiene. Não, higiene. Higiene. Faça Higiene. outra. Tá.
Aqui foi no Estradinha hoje, malandro. Cortei direitinho aqui, porque isso chama-se higiene. Eu sou metrotécnico sexual. Entendeu? Como o senhor. O que você é, Alborguete? E não fica chorando dentro do banheiro também, não. Alborguete, o que você é? Não falta. Agora o senhor também fica chorando dentro do banheiro porque brigou com a namorada. É brincadeira. Muito bem. Eu sou higiênico não sei que lá, quilômetro sexual. Que chique. Ricardo Alexandre. Daqui a pouco o senhor fala. Jovem vive em privada por 2 anos e o caso para na polícia. Vamos primeiro, antes de chamar, vamos chamar o Anderson Pires. O homem das notícias, Aires. daqui o Anderson Aires. Eu tô com esse diabo desse Pires na cabeça, porque toda hora eles me trazem café com Pires aqui. Vamos chamar o jornalista, o repórter, o homem das notícias na boca do crime, Anderson Aires. Ok, Alborguete, o Nivaldo Silveira, de 51 anos, morreu após ter sido baleado na cabeça quando preparava-se para dormir. O crime ocorreu em sua residência na rua Prefeito Pio Alberti, no Jardim Osasco, em Colombo. Ele ainda foi socorrido pelo SIAT, mas faleceu antes de chegar ao hospital. As informações da família são de que o Nivaldo era proprietário de uma distribuidora de gás. Eles informaram também que a vítima possuía uma arma de fogo que não foi encontrada. Os motivos para o crime são desconhecidos. O local revelou pouco à polícia, o que torna o caso um mistério. Não foi descartada a possibilidade do autor ter sido baleado também. Havia muito sangue pelo chão. Testemunhas afirmaram ter escutado 2 tiros, mas apenas um atingiu a vítima. Nas paredes não havia sinal de perfurações de projéteis. O mistério se dá ao fato de que anos atrás, o antigo dono do estabelecimento também foi assassinado. Da Central de Jornalismo, o repórter Anderson Aires para o Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, Luiz Carlos Alborguete. Anderson Aires na boca do crime. Alô, trabalhador. Alô, Brasil. Faltam 5 minutos para 6 horas da tarde. 18 horas, daqui a pouco, não perca a história da jovem que ficou 2 anos sentada na patente de uma privada. Daqui a pouco a criança que tomava Viagra. Isso de 2 anos, hein? 2 anos. Daqui a pouco a história da galinha que botou um ovo de 250 gramas. É, o que ela aguenta cantando, você, Jairinho, não aguenta chorando, meu filho. Não aguenta chorando, meu filho. Uns e outros da menina ficou elástica e zazada. Muito bem, Jairo Nascimento, boa tarde. Alborguete, olha, nós temos algumas notícias hoje aqui também, diretamente do Departamento de Jornalismo da Rádio Mais. A gestão de recursos hídricos do Paraná será extinta. Preso um dos criminosos mais perigosos do bairro Alto Boqueirão. Mascarado invade bar e mata cliente em Campo Magro. Imprudência mata e fere 3 no trânsito da capital. Receita apreende mais de 6 milhões de dólares em contrabando na fronteira com o Paraguai. Bombeiros acham corpo de jovem desaparecido no Parque Barigui. Carro apreendido no sítio cercado escondia pasta base de cocaína. Quadrilheiros são presos no bairro Alto. Dupla é presa por tentativa de assalto na capital. Preso derretendo chumbo em empresa na SIC. Justiça solta policiais da região de Umuarama acusados de contrabando. E pelo menos 250 prefeitos foram caçados desde 2004. Essas são as notícias que nós vamos trazer daqui a pouco, diretamente da Central de Jornalismo da Rádio Mais. Brincadeira, em quantos prefeitos foram caçados? 254 prefeitos desde 2004. 254 prefeitos. A mesma caçados. Caçados, a mesma quantidade de pessoas que fugiram da colônia agrícola penal. A mesma quantidade de bandidos que fugiram da colônia penal agrícola da capital do Paraná, Curitiba. Muito bem. Nós vamos... falta 1 minuto para 6 horas. Porque eu tenho que fazer chamada para entrar esse trem aí. Não. Toca, então, daqui a pouco você chama os comerciais.
Então tá bom. Agora, o negócio é o seguinte, que é... E o sequestro frustrado aqui, o Jairo Nascimento? Essa história aí também é maravilhosa, hein? Olha, Borghetti, os quadrilheiros... Fiquei com tesão na hora que eu vi isso aí. Brincadeira, né? Fiquei tarado. Estão na cadeia? Cadeia. Estão na cadeia. Lugar de vagabundo, bandido é na cadeia. Então tem que parabenizar. Não é só agredir. Não é só criticar. A hora que tem que falar que está trabalhando, está trabalhando. Prenderam o vagabundo que matou a pró-reitora? Prenderam. Parabenizo a Polícia Civil e a Polícia Militar e a P2. Agora, é um sequestro frustrado. Olha, Borghetti, 1 hora depois de sequestrarem um funcionário público de 27 anos no Xaxim, 4 assaltantes deram de cara com uma blitz no Bairro Alto, realizada pelas polícias civil e militar. Daqui a pouco a gente traz mais notícias. Muito bem, nós vamos falar desse sequestro que é muito importante, da jovem também que ficou na privada por 2 anos, e o caso foi... Quando eu peguei essa informação aqui sobre as drogas que a nossa Receita Federal, a espartana Receita Federal brasileira, pegou... Está sendo feito um grande trabalho em toda a nação brasileira. Vamos a um intervalo bem rapidinho. Atenção, Rede Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Não desligue. Confira a hora. São 6 horas da tarde, horário dos aloprados do Brasil. Confira a hora. 18 horas. Rádio Mais, aqui é bom demais. Plantão da Mais, jornalismo com credibilidade. Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, 1120. ZYJ253. Rádio Mais, aqui é bom demais. Festival de ofertas Malucelli. Ouça estas ofertas: janela cedro 1 por 1 em 20, R$ 89,90. Bacia branca, R$ 58,00. Malucelli, Rua Barão do Cerro Azul, 1178, Centro de São José dos Pinhais. Fone 3382-2244. Lojas também em Paranaguá. Você está querendo ou precisando emagrecer? Precisa perder peso, controlar o colesterol, a diabetes e o triglicérides? O que você acha de perder de 3 a 6 quilos em um mês? Então ligue para 4063-6182 e peça o Top Slim. Com o Top Slim, além de você emagrecer sem agredir a sua saúde, estará eliminando toda a gordura localizada e armazenada em seu organismo, além daquela que é consumida diariamente nos alimentos que você ingere. É um excelente moderador e redutor de apetite. É digestivo, combate a retenção de líquido pelo organismo e promove um ótimo funcionamento do intestino, causando assim, além da perda de peso, uma agradável sensação de leveza e bem-estar. Ligue agora para 4063-6182 e ganhe na compra do kit para um mês, além de um super desconto, o Long Life, que é um composto de ervas que vai potencializar ainda mais o efeito do Top Slim. Ou seja, você vai pagar baratinho por um produto e levar um tratamento completo. Ligue já e confira. 4063-6182. Top Slim. 4063-6182. A Prefeitura de Colombo trabalha e um novo aparece. O Antipó avança pela cidade, mais durável e sem custos para a população. Conheça a opinião de quem sabe disso, as pessoas que vivem nos bairros beneficiados. Meu nome é Mário Rezende, Jardim Terra. Então a gente está contente, sabe, com o tipo, livrou do barro, da poeira. Então a gente está contente com o serviço, sabe? Divandir, bairro Jardim Samambaia. O Antipó para nós melhorou muito. Para mim foi ótimo. Guilherme, bairro é Jardim das Flores. Eu gostei do Antipó, né? Tá bom assim, gostei do trabalho das pessoas. O Manuel Martins de Castro, Jardim Carvalho. Estou agradecendo pelo serviço que foi feito aqui, o Antipó, né, na minha rua, que melhorou bastante, né? Evitou a poeira, que tinha muita poeira aí, e agora ficou bem melhor, 100% melhor.
Quem escuta a voz do povo sabe. O Antipó está levando mais conforto e saúde para os bairros. E isso é novo. Prefeitura de Colombo. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Confira a hora, trabalhador brasileiro. Você que está na radiomais.am. O maior programa da internet mundial. Você que está na Rádio Mais AM 1120, a nova rádio brasileira de Curitiba, no Paraná. Plantão da Mais, jornalismo com credibilidade. Ô Jair, eu queria contar, se vocês acreditam ou não acreditam. Nosso telefone é 3282-1110. Atenção para você que quer o telefone do Plantão da Mais, da Rádio Mais, do Departamento de Jornalismo. 3282-1110. O caso é inacreditável. De uma americana, 35 anos. Isso aconteceu ontem. O caso deixou perplexo a imprensa internacional. O caso parou o estado de Kansas, nos Estados Unidos. Veja como uma criança tem um gravador na cabeça. Tudo que você fizer por uma criança hoje, ela cresce e depois vem o estresse. Vem a violência, o ódio, a maldade. Vem a dúbia personalidade. Esta jovem de 35 anos, ela viveu sentada em uma privada por 2 anos, virou ontem caso de polícia, caso médico, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Ela é adulta. Ela tomou a própria decisão. Segundo o seu marido, Corey McFarlane, ele admitiu ontem à imprensa internacional, a todos os portais da internet mundial, aos jornais americanos, aos jornais do mundo inteiro, ele admitiu que deveria ter pedido ajuda antes. Mas depois ele se acostumou, porque ele se acostumou com a ideia, porque a sua mulher, Pam Babcock, 35 anos, resolveu se esconder no banheiro da sua casa e ficar sentada num vaso sanitário. E ele resolveu, depois de 2 anos, seu Jair, depois de 2 anos, Ricardo, de ela ficar sentada nesse vaso, a bunda dela colou no vaso. A pele do bumbum, da bunda, das nádegas, entendeu? Da bunda mesmo. Isso aqui é bunda, pô. Você sentou, você senta, grudou. A pele grudou e ela não conseguia, depois de 2 anos, não conseguia sair mais da patente, da privada. O caso deixou perplexo até as mais altas autoridades. Segundo a polícia americana, tiveram que tirá-la da privada junto com o vaso sanitário, porque ela não levantava. A pele grudou na patente. Então a polícia chamou o encanador, tiraram a privada
com um pé de cabra e carregaram esta jovem senhora para uma ambulância e ela está hospitalizada. O marido ou namorado, sei lá, de 36 anos, afirmou não ter certeza absoluta de quanto tempo ela ficou nesse banheiro, porque o tempo passou rápido, 2 anos passou rápido. Ele contou, porém, que todo dia entrava no banheiro para trocar a roupa dela, levava comida, água. Aí ele resolveu contar a história. Ele disse que a sua amada tinha apanhado muito na infância, tinha sofrido demais nas mãos dos pais. E isto causou um trauma. Uma violência. Criou-se ali uma esquizofrenia. E um dia ela chegou até mim, diz o namorado, o marido, e disse que o único lugar seguro era dentro do banheiro. Os dois conversavam. Já conviviam há 16 anos. Era normal. Mas ontem ele descobriu que ela estava transtornada. Estava praticamente grogue. Estava completamente chapada. Não de drogas, não, chapada mesmo. A pessoa entrou num estresse profundo. Aí ele resolveu chamar a polícia chamou uma equipe, uma ambulância, chamaram o encanador, tiraram a patente, né, onde você senta para fazer cocô, tiveram que vários homens, mais de 20 homens, ergueu o vaso junto com ela, levaram ela grudada no vaso para o hospital e ela está internada. E ela confessou à polícia. A culpa não é do meu namorado, do meu marido, do meu amante. Ele convivia com ela há 16 anos, naturalmente é marido. A culpa são dos meus pais que me provocaram, me espancaram, me violentaram, rasgaram os meus direitos. E eu fiquei traumatizada e com medo da própria família, com medo do ser humano, eu me tranquei dentro do banheiro. É coisa do capeta. Agora, o restaurante que eu falei é em Copacabana, bairro da elite dominante do Rio de Janeiro. O dono, para você ter um restaurante em Copacabana, malandragem, Jacaré, né? Entendeu? Você tem que ter muito Viagra no bolso, viu, malandro? Muito cash, muito capim, muita bufunfa. Ele foi preso porque ele fazia o que, seu Jairo? Fazia um gatinho para roubar energia da Light. É brincadeira, né? Rádio Mais. Eu sei que aqui é a Rádio Mais. Não passa a hora que eu mando, porque o senhor te mete a mão na cara. Eu não bato bem na cabeça. Tá? Agora eu quero dizer o seguinte. Dono de um restaurante em Copacabana tem que roubar energia? Tá na cadeia. É brincadeira. É cada história inacreditável. Vamos à história das canetas, senhor Jairo Nascimento. Olha, Alborguete, a Operação Leão Expresso, terceiro, realizada hoje em todo o país pela Receita Federal e pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resultou na apreensão de 800 gramas de cocaína no posto central da distribuição dos Correios, na cidade de São Paulo. A droga estava acondicionada num filtro de água, em canetas, cujas cargas foram distribuídas pelo entorpecente, dentro de equipamentos de informática e na moldura de um quadro. Até o momento, ninguém foi preso, mas a ação deve se estender durante todo o dia. Somente neste ano, em São Paulo, já foram realizadas 135 apreensões de drogas nos Correios, que resultaram no recolhimento de 96 quilos de cocaína. Além do combate ao tráfico, a operação tem...
É brincadeira mesmo. Liga meu microfone aí, ó, cara. Não é. Não Chegou uma informação aqui que dessa. não dá pra acreditar no que eu tô lendo aqui. Não queremos acreditar no que chegou uma informação aqui. Eu não posso dar isso no ar. Daqui a Vou pouco deixar eu trago pra a dar manchete. amanhã. Não. Amanhã nós damos. Vamos continuar com a Receita Federal. Além do combate ao tráfico, a operação tem por objetivo reprimir o contrabando e o comércio ilegal de produtos estrangeiros adquiridos pela internet e remetidos por via postal. As encomendas com indícios de irregularidade serão retidas. A estimativa é de que sejam apreendidos mais de R$1 milhão em mercadorias. Um grande trabalho da Receita Federal, né, bicho? Tá aprendendo contrabando, tem que meter na cadeia mesmo. Mas o certo era encher de porrada, deixar esses vagabundos mais quebrados do que arroz de terceira. Tá só meter na cadeia. Tem café da manhã, tem almoço, tem café da tarde, tem janta, comem bem, tomam sol, uma tranquilidade, né, o jacaré? Né, malandragem? Hein, mané? Tranquilidade. Enquanto a população brasileira tá numa merda desgraçada nesse país. Depois disse que tá tudo bem. Brasil tá bem. Tá bem aonde? Você vai no supermercado hoje, quilo de feijão tá R$7. Você vai amanhã, tá 11. Você vai no outro, semana que vem, tá 12. Uma lata de óleo, que a senhora paga hoje. Uma suposição. Vou fazer um exemplo aqui. R$3. Você vai amanhã, paga R$7. Quer dizer, não tem inflação no Brasil? Não tem. Pra quem tem cartão corporativo que rouba a família brasileira do meu país. Ricardo Alexandre, na boca do crime. Olha, Alborguete, a Polícia Federal apreende cocaína em embalagens de café em Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 30 quilos de café misturados com cocaína no quilômetro 387 da BR-262 em Terenos, no Mato Grosso do Sul, nesta última terça-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a mercadoria não apresentava odor característico e foi encaminhada à Polícia Federal. Nos testes foi verificado a presença de cocaína em pó. As diligências continuaram até amanhã desta quarta-feira. A Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante 3 pessoas que tentaram retirar a encomenda na transportadora. De acordo com a polícia, os presos declararam que esta não foi a primeira ação do grupo. Em outra oportunidade, confessaram ter enviado cocaína para a Espanha. Desta vez, o destino final da droga seria a Turquia, Alborguete. Barbaridade, né, bicho? Não acaba. Isso é que nem criame de barata, viu? Uma quadrilha internacional do tráfico de drogas que a polícia tirou de circulação, né? Traficante bom é traficante morto, meu camarada. Você é traficante, eu quero que você morra. Assassino! Canalha! Bandido! Quem tem que viver é a família brasileira do meu país. Traficante. Você mata, é como se você matasse uma barata. Não adianta. E o ninho da barata? Tem que botar fogo no ninho. Tem que meter fogo. Então, bandido, traficante bom é traficante morto. Isto é uma praga da sociedade brasileira. Tem que arrebentar o rabo desses canalhas. Tem que arrebentar o rabo desses assassinos que matam os filhos desse país. Garoto do Viagra. Primeiro, vamos falar do negócio do garoto que está sendo tratado com Viagra. Porque Viagra, presta atenção, é um medicamento para pessoas com a idade do menino aqui, entendeu? Do cabelo, né? Do menino, né? Do Jairinho, aqui, ó, apresentando a notícia assim. O negócio é o seguinte. Que coisa, hein? Você não viu nada. Porque o Viagra é para a pessoa que está com impotência sexual. Entendeu? Você toma esse trem, ele fica incorporado, entendeu? Com uma veia dá para fazer 4. Você fica assim, você está indignado. Será que é meu? Não é meu. Não quis se identificar. Parolim, roubo, assalto.
Meu filho foi assaltado 2 vezes só essa semana, é isso? Filho dele. Tem que dizer quem é, no bairro do Parolim. Nós estamos aqui para falar a verdade. Agora, o Viagra é para impotência sexual. E eu quero dizer o seguinte, inclusive saiu um tal de Vivance agora, que é mais fraco, etc. Também mexe com as coisas, deixa o majorengo bonito, lustroso, etc. Agora, também dá para fazer... Vixe! Dá para fazer com uma aveia dá para fazer 4. Agora, esse Viagra não é para pessoas que sofrem do coração, tá? Isso é um perigo, esse comprimido. E tem uma criança fora do Brasil que está sendo tratada com Viagra. É isso? Justamente, Borghetti. O remédio que facilita a ereção em homens adultos é usado contra a hipertensão pulmonar. Ereção? Ereção. Isso não é nome de paçoquinha, não? Ereção. Vamos falar o linguajar do povo. Esse remédio é para quem tem impotência sexual, que não consegue mais fazer sexo, manter relações sexuais com a sua amada, com a sua querida e idolatrada aranha, a sua caranguejeira, que não consegue chegar mais na sua ostra gratinada, então tem que tomar o Viagra. Justamente. Okay? Olha, um menino de 2 anos de idade, com uma doença rara, mas potencialmente fatal, ou seja, ele pode morrer, está sendo tratado na Grã-Bretanha, na Inglaterra, com doses regulares de Viagra. O caso, noticiado nesta quarta-feira, é de um garoto de Hucklot, no sudoeste da Inglaterra. O que é o negócio do Hucklot? Hucklot. O que quer dizer isso? É o local onde ele mora. Ah, cidade. Isso. Pensei que era o nome de caipirinha. E daí? Do sudoeste da Inglaterra, que tem um problema crônico de pressão pulmonar e toma Viagra para ajudar a melhorar a circulação. É um efeito semelhante ao que o medicamento exerce nos órgãos sexuais dos pacientes mais velhos. Normalmente usado por homens com problemas de ereção, o Viagra faz com que os vasos sanguíneos se expandam, melhorando a circulação. É isso, Alberto. Que brincadeira, hein? Mas ele sofre do que, essa criança? Ele sofre de uma doença rara no pulmão. E o Viagra está ajudando? Está ajudando o pulmão dele. Está ajudando, né? Tomara a Deus que ele se salve. Vamos chamar o Anderson Aires. O Anderson Aires, desconhecido, é encontrado morto numa chácara na região metropolitana da capital do meu Paraná. Anderson Aires na boca do crime. É isso aí, Alborguete. A violência não deu trégua nas últimas horas. Um homem não identificado foi encontrado morto em uma chácara, localizada na rua Cerro Azul, no bairro Belo Rincão, em Colombo. O proprietário da chácara, Davi Coradim, que encontrou o corpo, levou um susto com o achado ontem pela manhã. Segundo a perícia, a vítima morreu durante a noite de anteontem. A causa da morte não pôde ser apurada no local. Isso só será possível mediante a necropsia. O desconhecido trajava blusa de moletom azul, sapato e calça de cor preta. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal e aguarda reconhecimento. Da Central de Jornalismo, repórter Anderson Aires para o Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Aqui é bom demais. Luiz Carlos Alborguete. Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Anderson Aires na boca do crime, olha a hora certa, trabalhador. Cuidado com o Viagra, 6 horas e 22 minutos. Ô, menina, dizia eu, alguns segundos atrás, aqui no Plantão da Mais, que um fast food... Você tá pisando no meu tênis, de novo. Por favor, pelo amor de Deus, o teu pé pesa 44, bicho. Você pode machucar meus dedinhos, meus calinhos. Então, o fast food aí, que foi noticiado pela imprensa internacional, adivinha quem é? McDonald's. Tá brincando. Jesus! McDonald's, pai do Donald, do vovô do Luizinho, do Zezinho, do Guim, é condenado por vender sanduíche com broca, com parafuso, cara.
a cadeia de lanchonetes, fast foods, McDonald's, deverá indenizar uma cliente chilena que quebrou 2 dentes. Puta lá, se fosse eu tinha quebrado tudo, viu? 2 dentes ao morder um pedaço de um parafuso num hambúrguer de frango, segundo fontes judiciais. É brincadeira. Foi multado em $2.000. A Corte de Apelações de Santiago condenou a fast food a pagar a dona Cláudia Torres Cruz uma multa de $2.000, uma indenização de $4.000 por danos morais e materiais. A resolução do tribunal, adotada por unanimidade pelo juiz, ratificou a decisão judicial de primeira instância, proferida em 2007 pela Justiça do município de Las Condes. Agora é brincadeira, né, meu camarada? Você chegar numa lanchonete como McDonald's... Comer um parafuso? Comer um parafuso? Fora quando não serve um alicate. Quando não serve, né, menina? Quando não serve uma chave de fenda, né? É coisa do capeta. Muito bem, cadê a listinha que estava aqui que eu queria conversar com o senhor? Aqui está, menino. Mas não precisa fazer assim, tá? Carro apreendido no sítio cercado escondia pasta. Não é pasta de dente, é pasta base de cocaína. Quer dizer, quem é que descobriu essa tragédia, esta desgraça, Jairo Nascimento na boca do crime? Olha, uma operação conjunta entre a Polícia Federal e o 13º Batalhão da PM resultou na manhã de ontem na apreensão de cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava dentro de um Uno, que era de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, numa oficina mecânica na rua Porecatu, no sítio cercado. Não é aquele Itajaí não, né? Não. Itajaí foi outro que nós vemos ontem. Ontem, né? Esse aqui aconteceu agora. E esse veio da onde? O Mato Grosso do Sul? Mato Grosso, um carro Uno de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá, continua. Gilmar Antônio Zimmermann, de 36 anos, dono da oficina e possível proprietário do Uno e da droga, foi autuado por tráfico de drogas. Outras 3 pessoas que estavam na oficina, entre eles familiares e um funcionário de Antônio, foram levados para a Polícia Federal para averiguar se tinham envolvimento com o tráfico. De acordo com a polícia, a PF pediu apoio à PM para checar a denúncia de que havia droga na oficina. Policiais do serviço reservado da PM foram ao local e vistoriaram os carros. No Uno, encontraram a droga no fundo falso da lataria, dividida em 35 tabletes. Um revólver calibre 38 com 4 balas também foi localizado. A polícia acredita que, após processada, a pasta base poderia se transformar em até 80 quilos de cocaína. Quer dizer, um grande trabalho, você tem que parabenizar, né? Nós temos que bater palmas, dar um olé para P2, viu, Coronel Nemésio Xavier? Meus parabéns à nossa Polícia Militar, à nossa espartana Polícia Militar do Paraná, a nossa P2, que descobriu um carro. Quanto de cocaína você disse? Olha, a pasta base que estava lá, Borghetti, podia se transformar em até 80 quilos de cocaína. No sítio cercado? No sítio cercado, rua Porecatu. Dentro de uma oficina mecânica? Dentro de uma oficina mecânica, dentro de um carro. E graças ao trabalho da Polícia Militar, da Polícia Investigativa, da Civil, P2, os vagabundos estão na cadeia. É isso? Justamente. Meus parabéns! Aqui é assim, malandragem. Agora, esse negócio de dizer que se você não dorme à noite, que pode dar não sei o quê, que é problema disso, problema daquilo. Quem tem insônia é porque está estressado. Estuda demais, trampa demais, tem problema financeiro, não dá conta do recado, depois fica encaracolando o cabelinho por trás, entendeu? Quer dizer, então, se você quer qualidade de vida, aumentar a sua maneira de viver, pare de ficar cansado, estafado, estressado, tá com perda de memória. Tome ginseng. É uma raiz poderosa utilizada, gente, na medicina chinesa há mais de 7.000 anos e tornou-se
um medicamento que é o mais utilizado no mundo, porque ele combate o estresse, o cansaço físico, mental, os problemas circulatórios, a diabetes, problemas de pressão arterial, além de criar no seu organismo uma superimunidade contra a falta de sono, contra gripes, enxaquecas, dor de cabeça, dores às pernas, dores nos ombros, entendeu? Então, e tem um detalhe, é um medicamento hoje mais usado para ajudar no tratamento do câncer, na quimioterapia e na radioterapia. Ligue agora, 4063 6204. Diga, o Alborguete que indicou o ginseng. Eu indico que esse medicamento é bom. Se não fosse bom, eu não tomava. Eu tomo. Eu acho que todo mundo tem que tomar. Todo mundo tem que tomar. Ginseng. Anote o telefone, 4063-6204. Vamos chamar Valmor Santos, o homem que comanda na Rádio Mais e no Plantão da Mais, o Show das Loterias. Confira agora na M1120 o Show das Loterias com Valmor Santos. Ok, boa noite Alborguete, aquele abraço. Estamos chegando com os números da noite desta quinta-feira, dia 13 de março. Atenção, anote aí, quinto prêmio, 4921, 4.921, 4921. Quarto prêmio, 9 meia dúzia, 71, 9.671, 9671. Terceiro prêmio, 8, 5, meia dúzia, 8, 8.568, 8568. Segundo da noite, vamos anotando, 8309, 8.309, 8309. E atenção para o primeiro, o mais esperado, é o que paga mais. Anote aí, 3, 2, 5, 1, 3251, 3.251. A soma, 34.720, 34.720 é a soma dos números da noite. E agora, Plantão da Mais traz para você o repeteco dos números da noite. Quinto prêmio, 4.921, 4921. Quarto prêmio, 9.671, 9671. Terceiro prêmio, 8568, 8.568. Segundo, 8309, 8.309. E o primeiro, 3251, 3251. A soma, 34.720, 34.720 é a soma dos números da noite. Eu volto amanhã às 11h25, destacando para você os números da PT Amarelinha aqui na Mais. Muito mais rádio para você, aqui é bom demais. Alô, Borghetti, um abraço, até amanhã. Aqui é bom demais, Plantão da Mais, com os carros Alborguete. Vamos à hora certa, trabalhador brasileiro. 6h32. 6h32. Você está na mais poderosa rádio AM do Paraná e do Brasil. AM 1120, Rádio Mais. Na internet mundial, radiomais.am. O meu e-mail, cadeia@radiomais.am.
Vamos chamar agora no departamento de jornalismo a repórter, jornalista Marina Petri. O que você tem de mais importante aí que teria... você tem aquele... Diz que tem um mascarado aí que invadiu um bar. Exatamente. Matou um cliente. O cara tava usando máscara, o tipo de um capuz. Exatamente. Predador, né? Foi lá pra matar, tirar a vida, tomar o sangue, vampiro, assassino. Pode dizer, conte essa história. Quando bebiam com amigos no bar e restaurante da família em Campo Magro, o cortador de pinos Luiz Antônio Filuz, de 37 anos, e Gerson dos Anjos foram baleados às 8h45 da noite de terça-feira. Atingido com tiros na cabeça, Luiz tombou morto. Gerson foi ferido na perna, socorrido pelo SEAT e encaminhado ao Hospital Evangélico. O motivo que tem aqui foi o seguinte: o escrivão Rudimar dos Santos, da delegacia de Campo Magro, que esteve no local do crime, apurou poucas informações sobre a autoria. Ele disse que falaram para ele, as testemunhas disseram que o autor fugiu a pé no sentido da estrada Dom Pedro, na zona rural. Ele disse que a impressão que se tem é de que o autor premeditou o crime, que foi um acerto de contas. Quer dizer, ele colocou a máscara, se vestiu da morte, adentrou o bar, matou um e mandou o outro para o hospital. Verdade? Exatamente. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. É coisa do capeta. Agora, queria saber o seguinte. Eu estou com uma informação aqui, atenção Brasil. A nossa espartana Receita Federal apreendeu 6.790.000 dólares. Pombas, cara. Mais de 12 milhões em contrabando aqui no Paraná, na fronteira com o Paraguai. É isto, dona Marina Petri? De acordo com o relatório divulgado pela assessoria de imprensa do órgão, o valor é 28% superior às apreensões realizadas em fevereiro do ano passado e 10% maior que o registrado nos 2 primeiros meses do ano. Os veículos mantêm a liderança nas apreensões há um ano. Em fevereiro, foram apreendidos 252 veículos, no total de 2,44 milhões de dólares, um aumento de quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. As apreensões de cigarro, em comparação a fevereiro do ano passado, cresceram 108%, totalizando 1.160.000 de dólares. Novamente, o item de maior incremento no número de apreensões foi o de CDs e DVDs virgens, que teve alta de 219% em relação ao mesmo mês no ano passado. O aumento nas apreensões na área da fronteira é justificado pela Receita Federal. É Foz do Iguaçu. Isso. Foz do Iguaçu com Cidade Leste. Isso, exatamente. Justificado pela Receita Federal como consequência do intenso trabalho de fiscalização. Então, eles estão fazendo um intenso trabalho lá, que conseguiram apreender todos esses cigarros, DVDs, CDs e o total de dinheiro que a espartana Receita Federal e a nossa gloriosa Polícia Federal, a espartana Polícia Federal, são mais de 6.790.000 dólares. É dinheiro que não acaba mais, né? Roubando a nação brasileira. É brincadeira. Anderson Aires, na boca do crime. Borghetti, o José das Graças, de 51 anos, morreu em uma colisão de um Voyage com um caminhão no contorno norte KM-16 da PR-418, em Almirante Tamandaré. O fato ocorreu no final da tarde de ontem. Segundo informações, o veículo Voyage, com placas de Coronel Vivida, tentava fazer uma ultrapassagem quando houve a colisão. No impacto, o passageiro foi arremessado para fora do carro. Um veículo cadete também envolveu-se no acidente. Quando o caminhão colidiu com o Voyage, acabou batendo também nesse cadete. 3 pessoas ficaram feridas sem gravidades. Elas foram encaminhadas ao Hospital Cajuru. Da Central de Jornalismo, repórter Anderson Aires para o Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Me diga uma coisa, Anderson. Você que é o repórter que está por dentro
do buraco negro da capital do meu Paraná. Um jovem matou e ocultou. É brincadeira. Eu não consigo chegar a... São histórias que a própria razão desconhece. O dia tem mistérios que a noite desconhece. E a noite também tem mistérios que o dia desconhece. Jovem mata a mãe. Se não bastasse, esconde o corpo da própria mãe. E foi preso na cidade progressista de Araucária por guardas municipais. Anderson Aires, na boca do crime. Alborguete, a Guarda Municipal de Araucária prendeu Vanderlei da Silva, 27 anos, conhecido como Ferrugem. O rapaz que matou e ocultou o cadáver da própria mãe, jogando o corpo em um poço, é réu confesso e estava em liberdade, pois quando interrogado, já havia passado o período de flagrante. Para lembrarmos, o crime ocorreu em janeiro de 2005. A mãe Maria Antônia de Jesus da Silva, 46 anos, ao repreender o filho por ele não trabalhar, acabou sendo assassinada a pauladas. Em seguida, foi jogada dentro de um poço. Além do crime de homicídio da própria mãe e ocultação do cadáver, ele deverá responder também por mais 2 homicídios. Da Central de Jornalismo, repórter Anderson Aires, para o Plantão da Mais. Brincadeira, hein, Jairo? Mata a mãe, esconde o corpo da mãe em 2005. Nós estamos em 2008. E graças ao trabalho da Guarda Municipal de Araucária, esse jovem agora vai pagar pelo bárbaro, pelo horrendo, pela sacanagem, pela desgraça. Eu estou cansado de ver jovens que matam os pais, jovens que agridem os pais. O pai não pode pagar pelo erro dos filhos, e os filhos também não podem pagar pelos erros dos pais. Agora, quando o jovem comete um crime bárbaro, hediondo, rasga a Constituição, gospe no hino nacional, gospe na bandeira do Brasil, ou do seu município, ou do seu bairro, da sua vila, do seu conjunto habitacional, more você na cabana do pobre ou no palácio do rico. Paz. Paz. Acredite um pouco em Deus, porque Ele é maior. Maior. Ele é Pai de Jesus Cristo, Pai de Jesus Cristo, Pai do homem que foi rasgado na cruz do Calvário. Lamento profundamente. O Enésio do Sítio Cercado, boa tarde, Enésio, um beijo na sua alma, que os salmos de Davi estejam aí no seu lar. Quer que o Alborguete traga o Amadeu novamente. Vou convidar o Gilson para vir. O Amadeu, Gilson Sodré, uma figura extraordinária, um grande jornalista. Muito bem, agora tem uma história aqui, antes de eu chamar o Jairo Nascimento, que o Anderson está me avisando. O homem que matou a esposa a tiros em janeiro último foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios. Eu queria saber, Anderson Aires, você que está buscando o buraco negro da violência, qual é a história? Ok, Alborguete, o Michel Neves da Cruz foi preso pelo homicídios em cumprimento a um mandado de prisão, expedido pela Justiça. Ele é acusado de ter matado a esposa, Vanessa Renata Kowalski, de 25 anos, a tiros. Crime ocorreu em janeiro deste ano. Ela faleceu no Hospital Trabalhador em fevereiro, quase um mês após ter sido baleada. A prisão ocorreu na residência dele, no bairro Sítio Cercado. Uma arma foi apreendida. Segundo a polícia, possivelmente a arma do crime. Michel já esteve preso anteriormente, respondendo um artigo 12. Agora voltou a ser preso. Está no Centro de Triagem de Piraquara. Da Central de Jornalismo, repórter Anderson Aires para o Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui é bom demais. Aqui é bom demais. Plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete.
Confira a hora, trabalhador. Faz frio na capital do meu Paraná. O frio domina a capital dos paranaenses. 6h43. Alô, trabalhador, não perca a sua condução. E atenção, segundo informações do repórter José Luiz Filho de São Paulo, não para de chover. São 213 quilômetros de congestionamento. E atenção, dólar fecha em alta, Bovespa se recupera. Queria perguntar ao Jairo. Jairo, me diga uma coisa. O que aconteceu com essa criança? Faleceu? Caiu um tubo de concreto? O que aconteceu? Esmagou uma criança de 5 aninhos? O que aconteceu em São José dos Pinhais, a minha querida São José dos Pinhais? Ô Borghetti, moradores do bairro Quisizana, em São José, estão revoltados com o que aconteceu e levou à morte de Adrian Pereira de Jesus, de 5 anos, em um acidente que um tubo de concreto da Sanepar esmagou o menino na última segunda-feira. Segundo parentes da vítima, ao contrário do que afirmou a empresa em uma nota, não havia sinalização no local que restringisse o acesso de crianças à obra. Nessa quarta-feira, um auxiliar de produção procurou a imprensa, afirmando que a nota da Sanepar é falsa. E a mãe do menino, Elis dos Santos, afirma que não havia descaso dos pais, que sempre chamavam a atenção das crianças que brincavam na região. E diz também que a Sanepar mentiu quando disse que os tubos de concreto foram deslocados por adultos para incentivar as brincadeiras das crianças. Esther dos Santos, irmã de Esli, mãe do menino, admitiu que houve descuido por parte dos responsáveis pela criança por alguns minutos, mas disse que a responsabilidade pelo perigo do local não era dos moradores. Na terça-feira, a Sanepar enviou para o bairro uma equipe que desempilhou os tubos de concreto e cercou as obras com telas de arame. A assessoria de imprensa Sanepar informou que havia, de fato, tubos de concreto no local há algumas semanas. Eles seriam usados sobras das peças utilizadas em outras obras, depositadas ali para o uso posterior, mas que no maior carregamento teria sido trazido na sexta-feira. Ainda segundo a empresa, a empreiteira Saenge, que fez a entrega do material para o canteiro, foi notificada por ter deixado a área aberta, permitindo o acidente. Agora me diga uma coisa, de quem que é a culpa? A morte de uma criança de 5 anos? As obras é da Sanepar? As obras são da Sanepar. Mas a Sanepar não tem culpa. Quem que está trabalhando? Tem uma empreiteira que deve estar trabalhando para a Sanepar. A grande questão é essa, Borghetti. Um está jogando a culpa no outro. Né? A Sanepar agride... A Sanepar alega que foram adultos da região ali do bairro que mexeram nesses tubos de concreto e disponibilizaram de uma certa maneira com que as crianças fossem brincarem nos tubos, e isso permitiu com que o tubo rolasse sobre esse menino de 5 anos. Mas existe uma empreiteira trabalhando no local? Existe, uma empreiteira chamada Saenge. A Sanepar também está tirando dela da reta. Está tirando, alega que a culpa é da Sanepar, mas a Sanepar alega também que o problema na região é que não havia sinalização nenhuma impedindo o acesso dos moradores ali da região. Mas quem que tinha que colocar essa sinalização, essa porra dessa sinalização? Olha, a sinalização, que eu saiba, é de responsabilidade da empreiteira, que foi que fez a entrega dos materiais na região. A empreiteira tinha que cercar a obra. Tinha que cercar a obra. A obra agora, depois da morte do menino, na terça-feira, foi cercada. Tem que acontecer um assassinato, né, bicho? Tem que acontecer uma desgraça, tem que acontecer alguma coisa. É a mesma coisa que morre aí um cara que prestou relevantes serviços à sociedade brasileira. Depois que o cara morre, aí todo mundo vai pra tribuna, vai pros jornais, vai pra televisão, vai pro rádio, vai pra internet. Aí ele era bom, ele prestava brilhantes serviços à sociedade brasileira. Porra, mas por que não prestou homenagem quando o homem estava vivo? Só depois que o homem peida pra buzenga que vão prestar homenagem? Só assim que lembra. Só assim. Boa tarde, Altieres Júnior. Muito boa tarde, Luiz Carlos Alborghetti. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Mais AM. Primeiro, vamos lá. O que aconteceu com o Atlético, com o Curitiba, o Paraná no finalzinho que conseguiu, hein, bicho?
É verdade, o Atlético vem decepcionando nos últimos jogos os torcedores, caiu muito de produção, já que perdeu jogadores importantes como o Ferreira, o Clayton, o Jean Carlos. Sacanagem também, né, Otávio? Sacanagem. Inclusive, viu, bons jogadores e pra ficar dizendo. O Jean Carlos acertou o contrato com o São Paulo. Viu? Como? O Jean Carlos acertou o contrato com o São Paulo. Então, é o terceiro jogador que sai do Atlético e vai para o São Paulo. Primeiro foi o Aloysio, depois o Dagoberto e agora o Jean Carlos. E não tem peças de reposição, né? Mas amanhã, às 4 horas da tarde, na Arena da Baixada, o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralli, e também o presidente do Conselho Gestor, o João Augusto Fleury da Rocha, vão dar uma coletiva para a imprensa para, na verdade, explicar aí o que está acontecendo dentro do Atlético, ambiente, contratações, enfim, essa instabilidade que chegou ao grupo, até porque não tem peças para reposição e o time caiu muito de produção. Mas os jogadores se reapresentaram nessa tarde para um trabalho regenerativo. O zagueiro Danilo foi liberado pelo departamento médico, mas amanhã vai treinar, caso ele não sinta nenhuma dor, né, nenhum incômodo, ele ficará à disposição do técnico Ney Franco para o clássico de domingo contra o Paraná. O Paraná que ganhou bem ontem, um jogo difícil também contra o Irati. No finalzinho, né? No finalzinho, aos 40 minutos, o zagueiro João Paulo de cabeça foi pro fundo da rede, fazendo Paraná Clube 1, Irati 0. O Paraná então está no momento melhor com o Atlético, vem embalado, só que o Atlético já espera contar aí com o apoio e com a força da torcida na arena, que queira ou não é fácil ganhar do Atlético dentro da arena, mas clássico é clássico e o melhor momento hoje é do Paraná Clube. Então, né, nesse grupo A, o Paraná lidera ao lado do Engenheiro Beltrão, que venceu o Atlético, e o Atlético Paranaense e o Irati não tem nenhum ponto. Já no grupo B, tudo igual, houve empate e pancadaria também generalizada no jogo do J. Malucelli contra o Toledo, 2-2, o Jotinha que vinha ganhando de 2-0, deixou o Toledo empatar a partida e no final, você viu, né, aquela pancadaria toda e lamentável. E no jogo do Curitiba à noite, Curitiba perdendo por 2-1, também no finalzinho, aos 44 minutos do segundo tempo, o Keirson empatou o jogo e se tornou o artilheiro isolado da competição com 11 gols. Agora na próxima rodada, domingo, no Couto Pereira, às 4 horas da tarde, o Curitiba enfrenta o J. Malucelli e às 18 horas e 10 minutos na Arena, o clássico Atlético e Paraná. Estas as informações do esporte e do futebol para o seu programa, Luiz Carlos Alborguete, comigo, o repórter Altieri Júnior, para a Rádio Mais. Aqui é bom demais, Alborguete! É bom demais, Altieres, a maior equipe de esportes do rádio brasileiro aqui na Rádio Mais. Vamos ao intervalo, que eu tenho informações inacreditáveis. Tá me trazendo aqui. A Polícia Federal faz um puta de um trabalho, cara. Prende 44 pessoas acusadas de contrabando. Uma operação das Forças Unidas da Polícia Federal, Civil, Militar e tal. Ninguém ficou na cadeia. É para enfiar o dedo, entendeu? Ou 2 no rabo e sair urrando. É brincadeira. Enquanto as penitenciárias estão abarrotadas de pessoas que já cumpriram penas, não tem advogados, não tem ninguém, estão lá amargando, entendeu? Amargando dentro de uma cela e já cumpriram, já pagaram penas. Agora você não vê um ladrão, um corrupto, pagando uma pena numa penitenciária. E intervalo. Olha a hora, trabalhador. São 6 horas e 52 minutos, trabalhador. Não perca a sua condução. Faz frio na capital do Paraná. É a Rádio Mais, a nova emissora brasileira de Curitiba, no Paraná. Roda! Aqui é bom demais.
Atenção, ouvintes da Rádio Mais. O Supra Mais Supermercados vai dar a você todos os sábados uma cesta básica. É só você ligar 3382-1218 e diga: Rádio Mais, aqui é bom demais. Sorteio todos os sábados no Despertador da Mais. Ligue e participe. Rádio Mais, aqui é bom demais. Nota de repúdio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. O Sindijor repudia com veemência a atitude criminosa do policial militar cedido à Prefeitura de Almirante Tamandaré, que na tarde da última segunda-feira constrangeu e ameaçou com uma arma uma equipe da RIC TV que realizava seu trabalho no local. Autorizada a gravar uma passagem no prédio da Prefeitura, a equipe da repórter Simone Munhoz, que fazia uma matéria sobre falta de vagas em creches, foi surpreendida ao término do trabalho com a agressiva abordagem de um segurança, que mais tarde se saberia que era um soldado da Polícia Militar de nome Ademir de Souza. Ele dizia que a jornalista estava falando mal da Prefeitura e que não poderia sair dali com o material gravado, que insistia em ver. Descontrolado, o policial ameaçou pegar a câmera e apagar as imagens, e seguiu Simone e o repórter cinematográfico Marcelo Dorce até o carro, tentando impedi-los de sair de onde estavam. Foi quando sacou uma arma e apontou-a para a cabeça do motorista Darcy Kuhn, fazendo ameaças. O clima tenso só terminou com a chegada de policiais militares, que levaram o policial e a equipe ao 17º Batalhão, onde após uma longa permanência não foi feito termo circunstanciado, ficando apenas a promessa do comando da Polícia Militar de que seria instaurado um processo administrativo sobre a conduta do policial. O pedido de desculpas apresentado posteriormente por 2 secretários municipais para a equipe não é o suficiente para apagar esta bárbara agressão à imprensa. O Sindijor vai denunciar o caso à FENAGE, ao Congresso Nacional e às entidades que lutam pelos direitos humanos e da comunicação. Um policial despreparado para agir com o público não pode andar armado pelas ruas. O Sindijor vai solicitar ainda providências da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Agressões a jornalistas por policiais têm sido frequentes, como no episódio dos colegas Cauê Miranda e Valquir Aureliano em outubro de 2006, problemas com a PM, de Simone Giacometti em fevereiro de 2007, problemas com a Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande, além do caso de Nádia Furlan, que agredida enquanto realizava seu trabalho na Prefeitura de Matinhos, não contou com a ação de um guarda municipal que assistia a tudo impassível. Mas esta agressão aos jornalistas e à imprensa não pode ficar impune. Rádio Mais, AM 1120. Jornalismo com credibilidade. Autoescola Imperial em São José dos Pinhais oferece aos seus alunos e clientes cursos de inclusão de categoria A e B, aulas práticas, primeira habilitação, reciclagem para habilitados, direção defensiva e legislação de trânsito. Dispõe de frota própria com 10 veículos novos, ônibus e motos, instrutores capacitados. A Autoescola Imperial tem pista própria de moto. Fale com a Sirlene, na Avenida Rui Barbosa, 4765, próximo ao Terminal Afonso Pena. Na Zacarias Alves Pereira, 955, pertinho do Detran, está a Ana Cristina para melhor servi-lo. Autoescola Imperial. Comunica que em breve inaugura mais uma loja. Autoescola Imperial. Fone 3398-9357. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, plantão da Mais, com os carros Alborguete. Faltam 3 minutos para a hora do Brasil, para você acompanhar o que está acontecendo no Palácio do Planalto, para você saber o que está acontecendo na Câmara dos Deputados Federais, para você saber o que está acontecendo no Senado da República, do meu querido senador Mão Santa. Eu sempre disse, e vou dizer, porque este jornalismo, o meu programa, eu criei esse slogan, Alborguete, profissão repórter, jornalismo com credibilidade.
Não adianta. Às vezes eu recebi várias ligações aqui agora, no 32... Qual é o número ali mesmo? No 3282-1110. Do seu Eduardo. Quero dizer pro senhor, a justiça é uma coisa, polícia é outra, advogado é outra. Quem tem um bom advogado, quem tem 100 mil reais e um bom advogado, não fica na cadeia. Não fica. O senhor está revoltado por uma notícia que saiu na Tribuna do Paraná, o maior jornal da crônica policial. Eu peguei essa informação. Na madrugada, na internet. Uns internautas que acessam o meu e-mail, o cadeia@radiomais.am, me mandaram: Alborguete, veja o que aconteceu aí no Paraná. Oh, que barbaridade. Não é culpa da justiça. Não é culpa. Foram presos 44 policiais que foram detidos numa operação Forças Unidas da polícia, da nossa espartana Polícia Federal, Polícia Civil, Militar. Agora, se foram soltos por força de um habeas corpus do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Alguma coisa deu errado. Alguma brecha. Para isso existe o advogado. Então amanhã, eu, Jairo, Marina, o Anderson, Aires, toda a nossa equipe de jornalistas, nós vamos comentar isso. O senhor não pode culpar. A Polícia Federal fez o seu trabalho, Polícia Civil, Polícia Militar, P2, todo mundo trabalhou, prendeu, colocou na cadeia. Agora, contrataram um grupo de advogados, o advogado estuda, se forma, é para isso. Está todo mundo em liberdade. Uma boa noite. Fique com Deus, que os salmos de Davi abençoe os lares brasileiros que estão ligados na mais nova e poderosa rádio AM do Brasil, Rádio Mais, AM 1120, e a todos os internautas ligados no programa Plantão da Mais. Vem aí a Hora do Brasil. Aqui é bom demais. Pode estar atrasado. Pode ser assim nada.